Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Direto da twitch.tv/Black Yellow Brasil. Vamos mais um pós-jogo nessa iniciativa maravilhosa que a gente está aí de comentar todas as partidas do Steelers assim que elas acabam. Então estamos ao vivo em twitch.tv/Black Yellow Brasil e muito provavelmente em podcast nesta sexta-feira. Hoje a gente vai comentar este Pittsburgh Steelers 24-16, eu consultei a minha cola aqui, eu nem precisava olhar para baixo, eu tenho enorme na minha tela qual está o placar. Então, com a gloriosa presença de Kaique, Tomia e Ricardo Rezende, agora a gente vai aguardando os nossos amigos telespectadores. Enquanto não temos presença de público, vou comentando sobre o Eagles. O Flaco jogou tempo demais nesse jogo, né, bicho? Pelo amor de Deus. Na verdade, entre o segundo e o terceiro quarto foi um grande... Sei lá, foi... Eu nem senti que o jogo passou. Foi bem rápido. Fluiu bem realmente, assim, eu acabei pegando ali o segundo tempo e realmente foi mais, assim, acelerado. Até o que o Danilo comentou agora, até o técnico do Eagles de tempo dentro do 2-minute warning, por algum motivo. Não tinha motivo nenhum para esse cidadão tá fazendo esse tipo de presepada uma noite dessa. Técnico novo, né? Quer mostrar serviço. Sempre. Exatamente. Vamos começar falando de jogo? Ou vocês querem começar falando dos fatos que nos afetaram aí logo no começo do jogo? Acredito que eventualmente a gente vai acabar falando sobre os fatos que tivemos ao longo do jogo. É isso. Vamos cumprimentar a nossa audiência dos Guerreiros da Madrugada, Arcanjo, Denis Silva, Fê Morelli, Deco, Davi Alves, muito boa noite. Vamos para destaques. Kaique, deixa eu começar com você. O que é que você viu de positivo nos Steelers? Porque para manter a turma acordada a gente precisa de positividade. Bom, Dwayne Haskins, né? 16 passes completados em 22 tentativas, 161 jardas no touchdown. Jogou uma grande parte do jogo, né? Inclusive, o pessoal estava achando que o Dobbs ia entrar ali logo no finzinho, assim, do terceiro quarto, mas não, o Haskins acabou dando ali ainda, com um tempinho a mais. A gente viu ele batendo um papinho com o Tomlin também, acho que aquele good job, né? A gente sabe que o Tomlin é bem paizão nessas horas, mas gostei muito dele. Cody White também chamou bastante atenção, apareceu em momentos bastante importantes ali para conseguir umas conversões de first down e tudo mais. Então, para mim, assim, foram dois nomes que se destacaram bastante. Não vou me alongar muito para o pessoal também ter alguns aí para poder falar, mas acho que unânime o Haskins é unânime para todo mundo hoje. Unânime para todo mundo ficou. De fato, teve realmente um bom desempenho aí do Dwayne Haskins. Ricardo, vamos começar essa jornada de destaques aí? Vou destacar, foi a parte que eu mais falei ao longo do jogo no Twitter, que foi a OL número 2. Se a nossa OL titular não foi muito bem no jogo contra os titulares do Eagles, os backups entraram bem demais, principalmente ali daquele lado esquerdo com o Kevin Dodson e o Demore. O Kevin Dodson era um mismatch muito grande para aquela turma reserva do Eagles. Ele estava brincando ali dentro de campo. Então, Fácil, né? Fácil. Tudo do lado esquerdo entrava, cara, era incrível isso. O lado esquerdo da nossa L, ele levava aí o lado da DL do Eagles, assim, fácil. Exato, foi impecável. O Dodson é titular nesse time, não é possível. O Rachakawa ali foi arrastado, foi obliterado pelo Hargrave no início do jogo. Nossa, foi feio. Foi feio o Rachakawa contra o Hargrave. O Dodson é titular nesse time, não tem nem discussão. O Mike Tomlin só queria botar um fogo lá, brincando, botando ele entre os reservas, deixou ele refletindo aí, jogando com essa turma. Aí quando for semana que vem, ele já tá lá treinando com os titulares, que é o lugar dele. Esse, inclusive, é o grande lance de pré-temporada, né? Você tem um cara que se destacou pra caramba, um titular, mas ele não estava exatamente enfrentando um adversário na melhor forma. No caso, Hargrave contra Rashad Coward.
Então, se ele tivesse do nosso lado, a gente daria destaque mais com aquela paciência que tem sempre que ter. E aí, nesse sentido, Dodson teve um grande destaque, Dan Moore teve um grande destaque, os dois jogando pelo lado esquerdo da linha ofensiva, e ajudando qualquer running back que tivesse atrás dele, né? Jalen Samuels teve umas corridas por ali, McFarland teve umas corridas boas por ali, destaque absoluto para os caras, embora seja um lance de quem estava à frente deu muito mais possibilidade para quem estava atrás. Isso é o lance de ter uma grande linha ofensiva. Né? Foram 152 jardas terrestres para os Steelers no jogo. Tudo estava entrando. Foi Najee o... Harris criou no início do jogo jardas onde não tinha, quando a OL não estava bem. Depois o Anthony McFarland teve um bom jogo, o Jalen Samuels teve um bom jogo, mas achou espaço. Depois tentou no Brook James, o Peter Guerreiro, todo mundo achando espaço também para poder se consagrar ali. Mas ainda era essa unidade? Ainda era essa na OL? Ainda era Dodson e tal na OL? Não, no tirado, final, quando o Guerreiro entrou, já era outra turminha. Era um tal de Leglu, nunca ouvi falar desse cidadão. Leglu, que fez uma falta. Primeira vez que eu vi dele foi agora. E continuou abrindo espaço, porque o Brooks James só parou de correr no final do jogo quando os caras ajoelharam. Sacanagem, ele ia marcar um TD agora no final do jogo. Pois é, cara. Pois é, depois de um monte de timeout, eu também disse, não, agora eu vou até o final, eu deixa quero cara, dar esse touchdown pro Brooks James, pô, deixa o cara se consagrar. Mas muito bem, o Samuels foi um cara que chamou você de atenção até ali no começo do terceiro quarto, né, quando ainda tinha uma galera com uma qualidade considerável em campo, digamos assim. Como o Ricardo destacou, bastante espaço, e o Samuels aproveitou bem também, 45 jardas em 9 carregados. Foi um jogo bacana para o nosso sistema de, principalmente da OL, as corridas e tudo mais. A gente sabe que também não é aquela coisa toda pré-temporada, muita gente fora ainda e tal, mas estão querendo mostrar um serviço, né? Então é bacana ver isso, e desses carinhas assim que estão mostrando serviço, é bem possível que a gente vai conseguir, como eu falei para o Danilo em off aqui, uns 3, 4 aí, a gente consegue pensar para o elenco, talvez. Boa, então vem na próxima rodada aí, vamos continuar com destaques positivos, Kaique. Bom, olhando assim, o Rico Bussey também teve umas recepções, 4 recepções, inclusive uma maravilhosa ali num passe do Haskins, estava apertado, era uma terceira bem longa, ele conseguiu um passe de quase 30 jardas para o Bussey na ponta, né, apareceu momentos bons, até o próprio Gentry também apareceu bem, apesar do drop feio que ele teve ali no meio também. Parte defensiva, vamos falar do Justin Lane aí, tentando fazer uma para Deus ver, né? Finalmente. Não dá para me empolgar muito, mas foi interessante poder ver o Lane criando uma jogada e tudo mais. É um cara que tá com a confiança lá embaixo, assim, né? Esperava-se bastante dele até pelo round que foi draftado, mas, né, 2 anos aí de nada, praticamente. Então, uma faísquinha daí, talvez. Spillane foi um pouco mal hoje, né? Esperava mais dele. Você tá sendo honesto, Kaique. Para manter um pouco a positividade. Não, sem positividade com o Spillane, não tem. Foi muito mal, foi terrível. Ele foi obliterado por Jordan Howard de um bloqueio. Quem é obliterado por Jordan Howard de um bloqueio? Aí essa parte da defesa eu deixo aí mais pro Ricardo, porque eu perdi o começo do jogo, que é onde a defesa apareceu um pouquinho mais, né? No segundo tempo foi meio que three and out direto dos Eagles, sem muito destaque, assim. Mas, no geral, gostei bastante do jogo. Foi um jogo divertido, para ser, digamos assim, primeiro jogo de pré-temporada. Deu para se divertir, bons lances e tudo mais. Não foi aquela coisa chata do terrão jogando e tudo mais. Deu para aproveitar do começo ao fim. É isso, vai lá, eu gostei da expressão que o Kaique usou agora, divertido. E eu acredito que quem estava se divertindo muito nessa lenda era o Jamaica Tomlin, botando aqueles caras grandão para ficar correndo. E foi isso que ele falou agora na entrevista, nesse exato momento. Ele falou que estava pulando de alegria vendo o preparo físico da turma grandona lá. Por isso que a gente estava conversando, pensando até que o Dobbs iria entrar um pouco mais cedo do que o Haskins, e aí, eventualmente, a OL reserva, imediato Dodson, Demur, o Hassenauer, o Finney e... eu não sei quem estava de right tackle, eu não lembro agora. Não sei se era o Chase Joe Haig? Ou era Joe Haig, não sei, não lembro. Provavelmente era. O Tomlin estava pulando de alegria pelo bom condicionamento deles e até pelo volume de jogo corrido que a gente teve. O jogo passou muito rápido no segundo tempo, nem mal deu para sentir o jogo passando. Além dos poucos passes errados, as corridas todas estavam entrando.
Mas tem que dar o destaque agora, né, Danilo? Se você tiver, senão a gente vai girando pela audiência aqui. Tem um destaque positivo, o Jamie Jones. O Jamie Jones e o Anthony McFarland fizeram hoje o jogo perfeito na visão de Mike Tomlin para um jogo de pré-temporada. O Jamie Jones teve um sack e um tackle no special team. O Anthony McFarland jogou bem, fez touchdown e ainda fez um tackle no special team. Isso é uma trinca perfeita para um jogo de pré-temporada para Mike Tomlin. O Jamie Jones, falando mais sério agora, foi muito, muito bem, mesmo pela segunda partida consecutiva. E aí, o Jamie Jones tá cavando fácil essa vaga no roster final. Tem que ver se o Steelers vai querer levar 5 outside linebackers ou vai levar 4. Não sei se eles vão querer tirar o Cassius Marsh por ser um nome mais experiente e tudo mais. E que atua bastante em special teams, né? Exato. Então, no caso, seriam 5, né? Porque tem o Melvin Ingram, o J. Watt e o Highsmith, o Cassius Marsh e o Jamie Jones. O Quincy Roche, como é que vai ficar o Quincy Roche aqui? Não teve muitas oportunidades, entrou mais no final do jogo. Hoje não teve muita chance de poder mostrar serviço. Como é que fica a situação dele? Então já começa a se desenhar isso. Aliás, de defesa, Laudermill que apareceu hoje, né? Meio dividir um sec, um passe desviado, vai mostrando presença em jogadas que chamam atenção. Né? Foi ele e o Quincy Roche, né, que chegaram junto ali num sec, se não me engano. O Roche também tinha uns bons comentários sobre ele durante o training camp. Chegou ali junto, acho que foi um sec que eles engoliram o coitado do Mullins ali já mais na reta final. Ele mesmo. O Laudermill e o Roche. Pois é, e um destaque que me parte o coração ter que dar é para Jordan Berry, né? A gente sabia que ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza. Absoluta. Que assim que alguém pro lugar dele se destacasse, ele ia começar a aparecer. Dito e feito, e começou. O poder de Jordan Berry é tão forte, mas tão forte, que o Presley Harvin não deu um punt no segundo tempo todinho. O Steelers não teve um punt no segundo tempo. Um punt. Na hora que ia ter o punt, o Dobbs foi interceptado. Exato. Não existe isso. O Jordan Berry é o sobrenatural de Almeida. E pior que cara, toda vez que a gente tá perto de cortar ele ou fazer alguma coisa, a gente chegou a cortar ele voltou bem, desgraçado. Concursado, pô. Concursado. Não é possível. Só compartilhando aqui o que o Tony tá falando agora. O Tony já disse que Big Ben joga a próxima semana. Acabou de falar. Rapaz, surpreso. Apesar de sempre ter esse rodízio aí no jogo 2, às vezes jogo 3, mas eu tô surpreso de Big Ben pisar em campo. Big Ben estará em campo na próxima partida contra o Detroit Lions. Ou seja, é bem provável que todo mundo que esteja saudável apareça. Sim, se Big Ben vai jogar... Se Big Ben vai seja jogar, só então... Seja uns 2, 3 drives, tá bom, sabe? Um ou dois. É coisa de... Se Ben vai jogar, então Joe Hayden vai jogar. Se TJ Watt tiver com contrato, vai jogar. Quem tiver saudável e com contrato, tá dentro do jogo. Porque não há motivo nenhum. E, porra, vai jogar ainda contra o Lions, bicho. Que não tá essas coisas no papel, assim, não tá essas coisas todas. Então ainda vai pegar um time em pré-temporada, porra, é pra elevar a moral mesmo. Vamos lá. Só responder o amigo telespectador aqui, Fiuza, não é exatamente a ver com a redução da pré-temporada se for por causa do Big Ben. A gente esperava que ele não fosse entrar em campo porque não tem motivo para ele entrar em campo, cara. A não ser desenferrujar e tal, ele não precisa. Por exemplo, McVay não vai botar Matthew Stafford no Rams em jogo nenhum da pré-temporada. Não faz sentido. Você não precisa botar os caras lá. Não quer arriscar. E principalmente depois que o cara perdeu um jogo de playoff, divisional round, que ele teria boas chances até de era Rams e Packers. Porque o quarterback, o Goff, e o Aaron Donald estavam baleados, pô, aí é que ele não vai arriscar em pré-temporada mesmo. Faz bem. Acho que o Ben também deve jogar um pouquinho só e sair. 2 quartos para poder brincar um pouco no ataque do Ben Cannon. Soltar o braço um pouquinho só e é isso.
Free football para Big Ben aí, pré-temporada. Aliás, é o meu último destaque positivo, McKenna. Mesmo com formações que você sabe que em pré-temporada é um negócio mais básico, você não bota todas as cartas na mesa ainda, no final de jogo você ainda estava vendo pré-snap, movimentação, traz 2 tight ends de um lado para o outro, joga um wide receiver daqui para lá, mexe os caras o tempo inteiro, porque você tem que habituar os caras nesse estilo aí de ataque. Ponto para McKenna. É isso, meus destaques positivos acabaram. Vocês têm mais algum por aí? Positivo, porque... Nosso kicker só acho o Sam Sloman, quando precisou aparecer ali, precisou seguro também, nada muito fora da curva, assim. Que pré-temporada é feito falar sobre os jogadores mais clichês. Eu já considero Najee Harris um nome clichê, foi bem. Quer sair um pouco da caixinha. Quando eu sair um pouco da caixinha, não vejo nome que mereça um destaque positivo. Talvez valha citar. Eu gosto do Kevin Rader, eu gostei da atuação do Kevin Rader hoje. Fez bons ajustes para fazer recepção. O Anthony Johnson também fez um bom ajuste para poder fazer uma recepção no passe do Josh Dobbs. O Rick Bosa, que o Kaique falou, mas infelizmente essa sala de wide receiver tá muito complicada de alguém poder ocupar uma vaga, como a gente até conversou ontem sobre isso. Os 5 parece estar muito bem fechado. Não vai mexer, claro. A não ser que troquem James Washington, né? Essa não tá muito eu. Essa história, essa novela volte aí à tona. Pois é, vai ter pouca chance pra galera. Então, eu esgotei os meus positivos, a gente já deu até negativo Spillane, né? Não apareceu bem. Inside linebacker foi um problema semana passada, a gente esperava que fosse ter mais paz nessa semana com Spillane, com Devin Bush entrando em campo. Não fez grande diferença. Zach Ertz se criou ali. A única vez que eu vi alguém sendo marcado pelo meio, já estava mais à frente, já estava Marcus Allen em campo. Que ele tem esse traquejo de safety. No meio do jogo, eu tava desesperado quando saiu aquela notícia, né? No início do jogo, na verdade, de que o Steelers possivelmente tá fazendo essa troca pelo Joe Schobert, lá do Jaguars. Eu tava desesperado vendo se o GM do Jaguars não tava assistindo aquele jogo ao vivo para poder cobrar um pouco mais de última hora. Sabe-se lá se o acordo estava feito, se não estava feito, porque ele tinha um caso perfeito ao vivo passando na TV para poder cobrar muito mais. Os inside linebackers do Steelers marcando TS, uma desgraça completa. O Gilbert, o Spillane. O Schobert é um cara mais assim, né? Ele consegue acompanhar melhor ali atrás os Tyrants, principalmente, tudo. É um cara que tem algumas interceptações na última temporada. Então, necessário. Você falou necessário. O Spillane, ele surgiu bem temporada passada, né? Esses altos e baixos, mas surgiu bem quando precisando dele. Mas parece que tem suas limitações ali. E realmente, deixar na mão dele só essa posição vai gerar complicação. E a gente sabe que a temporada não é, vamos dizer, longa. Caso a gente tenha alguma lesão naquela região ali, você vai fazer o quê? Gostei do movimento, assim, pré-temporada, não é muito da nossa praia, né, assim, tipo, o Steelers é muito conservador nessas horas de negociar. Vai até pra tela aí a informação do momento, né, e a própria insider dando a breaking news, Megan Schobert, esposa do Joe Schobert. Foi com ela que começou, você estava apurando, foi com ela que começou o movimento, né, Ricardo? Foi. Eu vi, eu até mandei lá no QG e depois eu apaguei. Porque eu achei algo absurdo o Steelers fazer uma movimentação. Não é possível que o Steelers faça um negócio desse. Não achei que o Steelers fosse ter essa capacidade de fazer uma movimentação grande e boa como essa. Mas a nossa foi saindo, fontes falando e tudo mais, e realmente aconteceu. E o Mike Tomlin foi questionado agora há pouco, na entrevista dele pós o jogo contra o Eagles, e ele não negou. Ele não negou, ele disse que não pode falar sobre isso. Ele não falou nada sobre troca. Não posso falar sobre isso. Quando eu puder, eu falo. Pronto. Provavelmente. As coisas estão mudando, olha. Tanta gente. Tem perguntas aqui, ó. O Santos 50, Batata. Tô perguntando qual foi o valor da troca. Ninguém sabe ainda, cara. Sem informações ainda. Não sei não consigo nem chutar o que seria, não sei. Geralmente, quando é envolvendo cap, alguma coisa assim, o outro time está um pouco aberto.
a receber uma escolha de draft talvez um pouco mais baixa, né? Uma sexta rodada por aí, mas pelo Joe Schobert, não sei. No auge do contrato, não tá velho. Não sei se o Jaguars tem algum interesse de dispensá-lo ou troca. Não sei. Realmente eu não consigo ter noção, mensurar uma escolha por ele, na quarta rodada, talvez. O Steelers vai ganhar uma compensatória no que vem, né? Com certeza vai ganhar compensatória no que vem. Dá um palpite, diria que seria uma quarta rodada se for uma escolha de draft. Se eles têm quarta rodada do ano que vem? Espero que sim. Ele assinou ano passado, nessa última off-season, um contrato de 5 anos, 53 milhões, tá? Ou na outra temporada, na verdade. Tem 7 milhões em salário essa temporada, sobe para 8,75 milhões no ano que vem, 10 milhões em 2023, 2024. É de se esperar que, caso seja confirmada a transação, role uma reestruturação ou o Jaguars absorva uma parte maneira aí desse contrato, porque vai ficar pesado se for pro Steelers ter que assumir tudo isso. Exato. Porém, em termos de vaga no elenco, cabe tranquilo. Respondendo aqui, Johnny, sim, ele é um bom jogador. Desde quando ele estava no Browns, ele já era um jogador bem sólido, até um pouquinho mais, só que o Browns estava reestruturando ali a defesa deles, deixaram basicamente os três principais nomes de lá saírem, o Joe Schobert, o Christian Kirksey e o Derrick Kindred, os 3 caras de nome de lá, deixaram embora. E o Jaguars aproveitou o Schobert, teve uma temporada interessante ano passado, mas com a aposentadoria de Vince Williams, o Joe Schobert é muito provavelmente titular nos Steelers esse ano. Bom, o último cara que era bom em Cleveland e a gente catou por aí, deu certo, né? Vamos torcer que esse pit stop dele lá em Jacksonville tenha mantido lá. Ver essa... Pode falar aí. Ontem, quando a gente tava na live conversando, dando alguns destaques do training camp, a gente até trouxe o ponto sobre a declaração do Kit Butler. Claramente preocupado com a posição de linebacker, completamente justificável pelo que a gente viu hoje dentro de campo, muito justificável, e aí ele foi questionado até se o Steelers iria fazer alguma movimentação no mercado. E ele falou, pergunte isso a Kevin Colbert. Mas aquele meu sentido de que eu preciso de gente. Esse pessoal que tá aqui não vai dar conta, não. Só falta um pouco do Buddy Johnson. Mal vi o Buddy Johnson em campo. Não lembro nem de ter visto, sendo bem honesto também. Aquela turminha ali do segundo tempo, ficou um tempinho no jogo. Pô, bicho, temporada passada em Jacksonville, 141 tackles para Joe Schobert, 2 sacks e meio, 3 interceptações, 2 fumbles forçados. Eu sei que é o Jaguars, mas 141 tackles é tackle demais, bicho. O Schobert é bom jogador. Muito bom jogador. Oh. Eu lembro que o Browns queria segurar ela a qualquer custo, não conseguiu. Paciência. Então... Acabo de... Falaram que o Joe Schobert, se quiser botar no Wikipedia, alguém falou aí. O Joe Schobert já tá como jogador dos Steelers. Eu vi mais cedo também. Já tá lá no Wikipedia mesmo. Inclusive, eu acabei de ver que eu sou mais velho do que o Joe Schobert. Tô acabado. Não esperava por essa. É o tipo de pesquisa que não é bom fazer. O Schobert é de 6 de novembro de 93. 27, né? 93. Jesus amado, é 27. 93. Eu vou sair desse tópico. E lembrar, eu vou puxar aqui comentário da audiência. Alguém mencionou sobre a questão da nossa secundária a titular. Assim, pouquíssimo de Sutton, Pierre e toda essa turma aí não apareceram nada. E pra gente puxar pro jogo, um lado mais de destaques negativos. Aqui, ó, Luiz Tavares. Secundária titular sem condições. Quer começar, Kaique? Não, pode ir. Sua parte você analisa melhor que eu. A secundária titular do Steelers foi um matchup titular, Ken Sutton contra o Jalen Reagor, mas o Jalen Reagor botou o Ken Sutton em outra dimensão. James Pierre, não vi muito dele no início do jogo. Ou foi um drop, eu não consigo lembrar agora, não sei se foi um drop ou se foi um passe completo, mas ele não estava muito próximo do recebedor. Mas eu não lembro se foi um drop realmente agora de cabeça. Eu lembro que ele não estava no mesmo CEP. Então é justificável a secundária titular, os corners, né, principalmente. A gente já sabia que isso seria uma preocupação quando a gente perde 2 titulares. Naturalmente, a gente precisaria ter algum tipo de investimento na posição.
situação. Investiu renovando com o Q Sutton, que no passado já se mostrou ser um jogador pelo menos confiável, e eu acredito que ele ainda possa ser titular, assim. Confronto contra o Jalen Reagor. O Jalen Reagor é muito bom jogador, uma escolha de primeira rodada de draft. É complicado, seria o Joe Hayden naturalmente em cima talvez do Jalen Reagor, mas ainda tem uma oportunidade de fortalecer alguém lá de baixo subir, ganhar nome aqui. Talvez assim como foi com o inside linebacker, que o time estava preocupado, se o Kit Butler chegar lá batendo na mesa do Kevin Colbert preocupado com cornerback, eventualmente a gente olha também para alguém por aí no mercado. Mas é válida a preocupação, sim, é válida. Totalmente válida. Estamos nessa de destaque negativo. Joshua Dobbs, vocês considerariam negativo? Porque enfrentando um cara que já tem mais experiência de NFL, até entrar em campo na NFL, e dar essa sofrida aí contra a unidade de quarto de pré-temporada do Eagles, foi meio pesado para ele, principalmente quando o Dwayne Haskins apareceu tanto, né? Pois é, ele entrou, né, já ali na sombra da atuação do Haskins hoje, e primeiro drive em campo, 2 jogadas ali não muito boas, e fechou com aquela interceptação ridícula, um passe assim, que não cabia ali, né, não fazia o menor sentido aquele passe naquele lugar. Depois ele até voltou e até jogou, assim, fez o básico, né, de 6 passes e ele errou só 1, que foi justamente a interceptação. Mas se ele tá querendo brigar por vaga no elenco, realmente, o que você falou, ele é um cara mais experiente, né, tem uma certa rodagem já. Cometer esse tipo de erro, assim, em momentos como esse, né, com o terrão do terrão ali no final do jogo, não ajuda na causa. De fato, sim. Se ontem também, na semana passada, eu falei que eu ainda não tinha um ranking, eu botava os 3 no mesmo patamar, pelo pouco que havia visto e pelos relatos que a gente estava vendo do training camp. Hoje já dá para ter uma noção muito mais clara, né? Onde é que está cada jogador. Dwayne Haskins teve uma grande partida, o Mason Rudolph. Talvez algumas pessoas não vão concordar, mas eu particularmente acho que jogou normal, jogou bem. Posso comentar daqui a pouco mais um pouco sobre o Mason Rudolph. Mas o Dwayne Haskins teve um jogo muito seguro. Acho que principalmente na virada, na volta do segundo tempo, o Matt Canada tirou um pouco das rodinhas do Dwayne Haskins, na medida que ele vai se sentindo mais confortável e conhecendo um pouco mais do ataque. Na partida contra o Cowboys, achei que ele jogou um jogo muito seguro mesmo, bem burocrático, podemos dizer, aquele jogo simples, mas hoje, no terceiro quarto e no início do quarto, já apareceu muito bem o Dwayne Haskins. Não atuou com o quarterback escolha a primeira rodada e tudo mais, e quando você está enfrentando jogadores reservas, como ele estava, tem que mostrar o seu valor. Até ele deu entrevista, geralmente o Steelers separa um jogador, além do Tony, um jogador de ataque, um jogador de defesa para poder dar entrevista. O jogador de ataque hoje foi o Dwayne Haskins que deu. E aí perguntaram para ele o que foi que o Tony pediu para você fazer durante o jogo. E aí o Dwayne Haskins falou, ele pediu para eu dançar um jazz. Dançar um jazz, se divirta, se solte. Fique no flow. A turma brinca que Aaron Rodgers dança forró no pocket, né? Ela dança um jazz pra gente e resolve. E dançou muito bem, né? Dançou muito bem no jazz, o jazz. E o Rudolph, felizmente eu tenho o companheiro Luiz Tavares aqui nos comentários que tá comigo nessa. Não acho que ele tenha jogado mal, não. Não acho que ele tenha jogado mal, o Rudolph. O Rudolph enfrentou uma defesa mais próxima de ser titular do Eagles. A nossa OL titular foi simplesmente desgraçada pela defesa do Eagles. O Kendrick Green mal. O Trey Turner também não estava muito bem. O Shooks sofrendo. O Rashad Coward sofrendo naquele lado esquerdo. Diante da situação que estava se vivendo ali, o Mason Rudolph, ele fez o que podia. Ele sofreu um sec e o Kendrick Green foi arrastado, chegando alguém do Eagles chegando pelo meio, nem lembro quem era agora. O Hargrave também amassou ele, quando tá empurrando o Rashad Coward.
Diante de todas as coisas, teve 3 faltas, que 2 delas em campanhas que vinham sendo boas e que são o que a gente chama aquela de drive killer, apenas assim, drive killer que acaba a sua campanha. Foram 2 holds, um do Pat Freiermuth, outro eu não lembro se acho que foi do Trey Turner, não foi do Shooks. 2 holdings e ainda teve um false start. Isso tudo na unidade titular que estava no momento. E essas faltas foi algo que preocupou o Big Ben nos últimos treinos. Ele gritou com a unidade e tudo mais. A unidade titular apareceu nesse sentido negativo hoje. Então, diante desse cenário, como o Rudolph apareceu, não afirmo que ele tenha jogado mal. O Dwayne Haskins foi melhor, mas o Mason Rudolph estava ali cumprindo o papel dele. E o Dobbs dispensa comentários, né? 5 anos de NFL já, tem um jogo desse. Isso. Vocês têm mais destaques positivos ou negativos para a gente encaminhar esse jogo e deixar a audiência tomar conta do programa? Acho que a gente passou mais ou menos por tudo já. Dava para passar. O que eu tenho registrado já foi. Vai lá, Ricardo. Tá falando sobre o secundário, eu tenho 2 destaques. Um, eu não vou ser justo falar que é destaque negativo, mas que é só para citar mesmo o touchdown do Eagles logo no início, o Trey Norwood, que já não era dos melhores no tackle saindo do college, já se sabia, isso ficou claro no jogo, e que também não é um dos jogadores mais rápidos do mundo, né? Isso também já se sabia. O Trey Norwood tem um tempo de 4.60 no tiro de 40 jardas. E o Quez Watkins, né? Quez Watkins fez touchdown do Eagles. Eu até fui ver, ele correu 4.38 nas 40 jardas. E a gente sentiu muito bem isso dentro de campo, a velocidade. Então, o Trey Norwood é o cara para poder... Apareceu bem defendendo o passe na semana passada. Precisou da tackle, talvez não seja de fato a melhor opção que a gente tem ali. E também o Arthur Mollett, que não atuou... Não estava bem em campo como o níquel. Ele não tem aquela desenvoltura de níquel que o Steelers adotou nos últimos anos. O Antoine Brooks, na semana passada, apareceu muito bem com relação a isso. E o Arthur Mollett não. Então ficou de destaque negativo para ele. Enquanto a audiência vai mandando as perguntas dele, o Fiuza lembrou bem. Norwood não parece ter um arranque de balsa? Lento, é lentinho mesmo, Fiuza. Ele é meio lento. Vamos em rodada de perguntas da audiência, então, de tiro rápido. Será que Raider rouba a vaga de Gentry? Hoje, pra gente, ele tá na frente, né? Pra mim, sim. Sim. Gentry, né, uns drops feios, umas falhas na hora do jogo ali, no jogo corrido, não bloqueia muito bem. O Raider apareceu bem, com algumas recepções durante o jogo, converteu umas bolas boas, então Gentry tá correndo um pouquinho atrás. Isso responde a pergunta do Darlis também. A briga pela vaga de terceiro tight end é exatamente entre esses dois. Dantas perguntou mais atrás, tem posição da OL ainda em aberto? Imagino que para titular e para reserva, né? A titular, pelo desempenho de Dotson hoje, fechou. Quer dizer, você até levantou, Ricardo, no QG, uma disputa entre Dan Moore, Zach Banner e Okorafor e Chuks. Você acha que tem uma disputa entre esses 3 por uma vaga de titular? Não. Acho que o Zach Banner vai ser titular do right tackle. Isso aí, para mim, é indiscutível. E o Dan Moore mostrou semana passada e mostrou hoje que tá brigando para ser titular eventualmente com o Chuks. O Chuks não jogou bem hoje. Eu diria sim. O Douglas perguntou a posição da OL ainda em aberto. Talvez ela não estivesse ainda em aberto até esse momento, mas agora declara essa posição aberta para Mas se a gente pensar em termos de 9 OLs, a gente tem usado 9 OLs no elenco final. São esses cinco titulares, né? Zach Banner, Chuks Okorafor, Trey Turner, Kendrick Green e Cade Dotson, com mais Dan Moore, BJ Finney no banco, Joe Haig também no banco e Hassenauer ou Coward. Sim. Um dos dois, porque você não precisa também de 3 IOL. E é isso. Sim. Não imagino que ninguém mais vai chegar para essa briga, não. Também não. Eu fiquei por esses Hassenauer e o Coward, talvez por essa nona vaga. Isso. Super Mariano, que bela imagem também, parabéns. Algum dos jogadores que entraram em campo hoje não tem a menor possibilidade de estar no roster final? Eu diria que muitos não têm a menor possibilidade. Danilo, só um adendo à pergunta, ele completou embaixo, citando jogadores com possíveis chances
Obrigado. Obrigado. Porque o Steelers obrigatoriamente vai ser de 90 jogadores para 53. Não tem a menor condição de você levar todo mundo. Então alguém vai ficar. Muita gente vai ficar de fora aí. Dos considerados com chance, acho que não. Acho que o elenco tá razoavelmente fechado. Aí tem pouca disputa ali no finalzinho e tal. É aquela disputa para defensive back 6, 7, no caso, terceiro safety ou nickel corner 3. Vamos ver desse aí, né? Guilherme Mirante. Só ele que não acha o nosso time tão ruim assim comparado com Browns e Ravens. Acho que depende do que você considera tão ruim assim, né? Esse tipo de comparação, na verdade, é coisa meio que de, não digo nem mídia, mas coisa de torcida, portal e tudo mais, que fica nessa de, tipo, a gente tem sido colocado para baixo já tem alguns anos e, tipo, e os caras que estão colocados lá em cima, que são normalmente Ravens e Browns, a gente tá esperando fazer alguma coisa até hoje. Então, muita calma nessa hora ainda. Por sei lá quantos anos sempre falavam que o Browns era o time. Chegou a hora do Browns. Chegou a hora do Browns. Nunca chegou. Aí chegou tipo, ano passado, o pessoal que falava chegou a hora do Browns. Eu avisei. Cheguei a hora do Browns. 10 anos falando que chegava a hora do Browns. Mesma coisa com o Steelers. Todo ano fala como o Kaique falou. O Steelers vai cair agora. O Steelers vai cair agora. O Steelers vai cair agora. Não cai. Ano aí passado, cara. Ano passado, vocês lembram muito bem, antes da temporada começar, nossas projeções eram 6-10, 7-9. A projeção mais amigável que a gente teve ano passado acho que foi um 8-8. A gente tá falando de um time que não tem recorde negativo desde 2003. E, cara, eu acho que tem que esperar começar a temporada, desenrolar das coisas. Ano passado a gente fez 11-0, né, numa aquela maratona absurda lá. E, enfim, muita coisa para rolar. O Ravens, na minha opinião, é um time que é bem forte, muito por causa da defesa. De novo, esses caras conseguiram montar uma defesa, tipo, muito absurdo. Mas, assim, não vou me estender muito, não é sobre o Ravens aqui, mas o ataque dos caras não põe medo em ninguém, não. Não tem por que se preocupar tanto assim agora. É isso. Se você considerar assim, favoritismo e tal, você pode até dizer que os dois estão um pouquinho à frente dos Steelers hoje. O Steelers está querendo iniciar uma reconstrução, e os outros estão finalizando a montagem de elenco para brigar forte, né? Brigar por final de conferência, brigar por vaga em Super Bowl e tal. Só por isso você pode dizer que o Steelers está um passinho atrás, mas de resto... Bem que você destacou, assim, né? Pega para ver, principalmente o Browns, né? O Browns conseguiu estabelecer um elenco dos últimos 2 anos para cá, principalmente, né? Ano passado tiveram uma temporada boa, digamos assim, né? Evoluíram, deu para ver a evolução do time dos Browns. E a gente passou por uma coisa que não é fácil, que a gente levou, o pessoal que está há mais tempo, mas a gente levou muitos anos para conseguir construir uma boa OL, conseguimos construir uma OL excepcional, e essa OL foi destruída em basicamente 1 ano e meio, e a gente está reconstruindo totalmente, né? Então, assim, é uma coisa que é uma peça-chave do nosso time que está sendo reconstruída, que é a linha ofensiva. Então, realmente, como o Danilo falou, a gente pode correr um pouco atrás dele, sim, por essa enorme interrogação ainda, que é essa reconstrução da linha ofensiva. É isso. Quem fez a segunda interceptação, o glorioso Lafayette Pitts. Belíssimo nome. Uma vaga, pelo menos, no Practice Squad. Preencher a cota de nome. Belíssimos dreads. Maravilhoso. Deixa eu até consultar o elenco aqui para confirmar. É o 30, não fazia a menor ideia. 30. Número 30 para ele e para o glorioso Pete Guerriero. Pete Guerriero, grande Pete Guerriero. É isso. Deixar um registro amaldiçoado aqui nessa live. Não pode, porra. Tem aquela foto, né? O torcedor com a camisa do Steelers. Teve uma figura que saiu. Teve a transmissão mencionando, não, eles estão se dando bem, os torcedores sentados lado a lado, já foram a mesma franquia. Pô, meu parceiro, não me quebra aí, bicho. Aquela coisa, né? Steelers e Eagles não tem a mesma animosidade de que Flyers e Penguins, por exemplo, tem, que é uma parada tensa. Mas como Phillies e Pirates também não tem. É uma coisa exclusiva mesmo do hockey, essa rivalidade. Uhum. Vou até mas ainda assim, né? A gente já amaldiçoou a história. Como diz o ditado, West Side, Best Side. Exatamente. Tá aí, ó. O cidadão tá aí na tela, porque foi um momento lamentável esse jogo. Absolutamente lamentável. Vou até remover para não
Não passa perder muito tempo com uma criatura dessa. Pergunta muito rápida, Fê Morellis, quem é um running back 1 hoje? Você tá de sacanagem. Você tá na mais absoluta sacanagem de perguntar um rolê desse. Meia-noite e 13, você tá mandando. Você meteu essa, né? Meteu essa. Vamos trocar aqui, Essa Ribeiro. meia-noite e 13? Considera-se que temos um jogo corrido agora. Veja. Volta na pergunta não anterior. não graças ao desempenho nessa partida, pô, pelo amor de Deus. Não vai me tomar esse tipo de conclusão. Volta ao que a gente estava falando anteriormente. OL, reconstrução. Daqui a um tempo a gente descobre. Eu posso empolgar aqui? Meu amigo, se tem uma hora pra empolgar, é essa. Eu empolgo, eu cravo. Eu cravo Najee Harris com 1.200 jardas na temporada terrestre. Se ele se mantiver saudável. Vai ficar até registrado. Ó. Pode registrar aí. Com mais um jogo na temporada, 1.200 jardas. Pode anotar aí. Corridas ou totais? Corridas. Rapaz, Corridas. assim, pela qualidade do Najee, cara, não dá pra duvidar dele, né? A questão toda é realmente se a gente vai conseguir estabelecer o jogo como um todo. Se conseguir, não tem a menor dúvida que chega lá. 1.200 jardas corridas com 17 jogos, ele tem que ter pelo menos 71 por jogo. Ele vai ter. Dá. Ok. Oportunidade para isso ele vai ter. Vai ter, com certeza. Esse aqui é o ponto principal. E aí, para a questão de running back, o Super Mariano, essa é a briga que a gente tá vendo da posição, né? Quem é que vai ser o 2? Ben Snell ainda não teve a chance dele, pelo menos não teve nesse jogo. Ballage apareceu bem na última partida, não jogou hoje contra o Eagles. McFarland apareceu um pouco bem hoje. Então esses três brigam por 2 vagas, basicamente, de número 2 e número 3. A gente não acredita que o Steelers vai levar 4 running backs mais um fullback. A gente não sabe nem se Derek Watt tá garantido no elenco a essa altura. Nem vi Derek Watt. Pois é. Falaram que virou Derek Watt sair numa roda profunda. Não reparei. Eu não vejo Derek Watt desde o ano passado, assim, quando precisava dele e não usou, então. A última vez que eu vi Derek Watt, ele tava com um bebê no colo no training camp dos Steelers agora. Que eu acho que é o segundo filho. Já. Por quê? O McFarland deu uma chance de ouro, né? Porque tanto o Ballage quanto o Berizal estão machucados. E o Ballage jogou muito bem semana passada, né? Então o McFarland ganhou uma chance de ouro e jogou muito bem. Se a gente teve tanto snap para Tony Brooks James e Pete Guerriero, meu filho, você sabe que a oportunidade tá ali para qualquer um aparecer. Absolutamente qualquer um. E aí, Igor Ribeiro, se Haskins cravou como quarterback reserva, é exatamente a outra grande disputa que a gente tá tendo aí na pré-temporada. Essa eu não cravo. E eu acho que não. Desde que o Steelers renovou com o Rudolph, claro. Desde que ele renovou com o Mason Rudolph, pra mim, fechou. O número da camisa, pra mim, é bem significativo. Rudolph o 2, Haskins o 3. O Haskins vai ter que repetir o que ele fez hoje em todos os jogos, basicamente, da pré-temporada para poder escalar isso daí. É simples, ele vai ter que atuar acima da média como ele atuou hoje, no tempo que ele teve, né? Claro, não vamos colocar dessa forma, ele teve um tempo reduzido, mas é aquilo, o Rudolph tá dentro, conhece o sistema há mais tempo, apesar das suas limitações e tudo mais, e, cara, querendo ou não, o futebol americano, ele tem dessas hierarquias, digamos assim, né? Às vezes é incômodo pra cacete, às vezes a gente vê que tá errado, mas não tem jeito. Então, por hora, concordo, o Rudolph é o número 2, sugestivo também esse número 2, mas o Haskins tem chance, basta continuar firme do jeito que ele tá trabalhando bem desde o training camp, muito elogiado. Se ele seguir esse desempenho na pré-temporada, eu acho que ele consegue essa posição. E assim, sobre essa questão, bom que você deixar com essa pergunta do Igor, não acha que o Haskins tem mais a oferecer que o Rudolph? Quando a gente vê historicamente até, a gente vai puxar, pelo menos a era Mike Tomlin, a gente já viu quem era quarterback 2, ele dando chance para quem era o 3, quando não estava muito bem, e tudo mais. Então, se ele botar o Rudolph, ver que o Rudolph não está bem, na temporada regular, ele vai lá só ver que Duck Hodges já entrou em campo, né? Exato, já foi titular, já entrou para poder incendiar jogo. E no passado também a gente via isso eventualmente acontecendo também. O Gronkowski, o Charlie Batch, na época desse Byron Leftwich. Saudoso Charlie Batch. Charlie Batch. O Charlie Batch tem uma memória dele sensacional. Aquele jogo que a gente ganhou contra o Ravens uma vez com ele.
É Charlie Batch que é o comentarista dos Steelers, né? Sim, de pré-temporada aí. É isso. Bom, gente, é isso. Passamos os principais destaques desse jogo. Podemos encerrar esta gloriosa live. Lembrando que a gente pretende continuar com essas lives. Até olhar para o meu espectador aqui. A gente continuará com as lives pós-jogo durante toda a pré-temporada, durante toda a temporada. A gente não vai entrar ao vivo durante os jogos, porque aí você exige mais do coração do amigo torcedor. E durante essa live vira podcast, as primeiras impressões aí do jogo. E durante a semana a gente vai anunciando para vocês mais conteúdo que a gente vai colocando durante essa semana, por exemplo. A gente teve uma live falando de training camp, de pré-temporada e falando de Troy Malo. Então tem um monte de possibilidade abrindo. Vai mandando teu feedback, vai seguindo lá as redes sociais e dando esse report aí. Fechamos, Kaique? Fechamos, Ricardo? Fechamos. É isso. Então, boa noite a todos. Igor Ribeiro, sim, podcast permanece normalmente. Isso aqui se transformará num podcast e ainda vai ter umas discussões que vão ser só no podcast, sem live, pra gente ir mais tranquilo, beleza? Já vai entrar em produção assim pra gente fechar. Até mais. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Create a lineup, pick more or less on at least 2 players. You can combine players from multiple sports: football, basketball, MMA, soccer, you name it. We got it. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money as quick as 15 minutes. Prize Picks invented the flex play, so you can still cash out if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.